Bem, gente, bom dia, né? A nossa aula de hoje vai ser uma aula muito proveitosa. Espero que vocês gostem e vocês tenham bastante atenção para compreender. A nossa aula é de matemática. Nosso conteúdo é sobre fração, né? Um conteúdo muito bom. E a fração, ela trabalha também com alguns pontos, né? A ideia que me dá é de dividir em partes iguais, como a gente já assistiu a aula de divisão, né? Então, a fração é uma divisão em partes iguais. Também nós temos a leitura, né, e termos. A leitura da fração e os termos da fração. E temos aqui também uma representação. Os termos da fração são denominador e numerador. E a representação aqui a tia fez em forma de algumas imagens. Essa parte que vocês estão vendo, aqui é um todo, né? E foram divididos em partes iguais. Essa parte que está pintada, ela representa a parte que foi tirada. E a parte que está em branco, a parte que foi deixada de um todo. Então, aqui nós temos o inteiro, foi dividido em 3 partes iguais e foi tirado uma. Então, a representação seria o quê? 1/3. Foi tirado 1/3 do todo. Nesse outro exemplo, foi dividido em 4 partes iguais, né, e foi tirado apenas uma. Essa parte que foi tirada vai ser representada o quê? 1/4. Lembre-se que, como eu falei, os termos são numerador e denominador. O denominador, ele indica em quantas partes o todo foi dividido. E o numerador, ele vai indicar o tanto que foi tirado, ou seja, quantas partes foi tirado do todo. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, foi dividido ao meio. Então, a gente vai representar dessa forma. Ou seja, foi dividido em 2 partes e foi tirada uma, né? Nesse outro exemplo, nós temos o quê? Um inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, foi dividido em 10 partes. Quantas partes foi tirado? 3. Então, vai ser o numerador. Lembre-se que a quantidade que foi dividido é representada pelo denominador. A parte que foi tirada, ou seja, a quantidade, é indicada pelo numerador, né? Então, eu leio aqui 3/10. Nessa outra representação, nós temos um inteiro divididos em 8 partes. Então, o número 8 vai ser o denominador. A quantidade de partes que foi retirado é que vai ser o numerador. 1, 2, 3, 4. Na hora de você representar, você vai contar toda a divisão, ou seja, todas as partes que foi dividida. Na hora que representa o denominador. Na hora de representar a parte que foi tirada, é que você vai representar pelo numerador, né? Aqui nós temos um inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa quantidade vai ser o denominador. Digamos que dessas 9 partes, eu apenas vou usufruir de 2 partes. Então, eu vou representar, né, pintando, para diferenciar. Esses 2 pedaços que foram retirados é que vai ser o numerador. Deu para compreender que a fração é uma divisão que é dividida em partes iguais e que é representado por os termos numerador e denominador. Aqui nós temos a leitura de fração que tem um denominador de 2 a 9, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1/2. Isso quer dizer que o 2 é o denominador e o 1 é o numerador. 1/3, 1/4, 2/3, 3/5, 4/9 e 5/7. O numerador, ele é sempre, a leitura dele é o número cardinal, ou seja, é o nome do número. Já o denominador, a leitura dele já é um número ordinal, né?
quintos, nono, sétimo. Mas se você compreender e for associando, fica claro a compreensão, né? Então, nós temos aqui a leitura dessas frações. Agora, nós vamos ver a leitura de fração quando o denominador for dezenas exatas. Por exemplo, se eu tenho aqui, significa o quê? Que foi dividida em 10 partes e foi tirada uma. Então, a leitura seria o quê? 1/10. 1/10 do todo. Se eu tenho aqui 2, e aí o denominador for 100, então seria o quê? 2 centésimos. E isso porque foi dividido em 100 e retirado 2. Se o denominador for 1000, nessa representação aqui, eu vou ler 3 milésimo. Por quê? Porque quando o denominador for 10, eu leio décimo. Quando for 100, centésimo. E 1000, eu leio como milésimo. É bem diferente, mas são leituras que você faz, tudo é tudo denominador.